Nesse vídeo nós vamos trabalhar com o problema da área. É um problema clássico que está vinculado às origens da definição de integral que nós vamos ver com o decorrer aí do nosso curso. Assim como o problema da reta tangente está vinculado com a definição da derivada, aqui a gente vai ver que o problema da área vai estar vinculado então com as origens da definição de integral. Então, como exemplo, nós vamos trabalhar com a área aqui, com a determinação da área abaixo dessa parábola y igual a x ao quadrado e acima do intervalo 0, 1. Essa área que está aparecendo aqui pintada no gráfico. Então, queremos determinar a área aqui. Bom, a ideia é utilizar primeiramente o método que a gente chama de método dos retângulos. Por que dos retângulos? Porque como a gente não sabe a área dessa figura, nós podemos utilizar a área de uma figura conhecida, ou seja, de retângulos que a gente sabe que é base vezes altura. A ideia do método dos retângulos é colocar um número finito de retângulos abaixo dessa curva aqui, considerando uma partição desse intervalo 0, 1. Então, começando aqui, nós podemos iniciar o método dos retângulos utilizando n igual a 4 retângulos. Então, o que vai acontecer? Vai ser uma aproximação da área que a gente está procurando. Não vai ser a área exata, porque a gente vai estar vendo aqui que está sobrando área, né? Então, vai ser uma aproximação por excesso aqui. Mas é algum início, é alguma coisa. Então, com isso, a gente tem que determinar a área desses 4 retângulos que foram colocados aqui, ó, S1, S2, S3 e S4. Então, a área que a gente está procurando vai ser aproximadamente a área que é a soma das áreas desses 4 retângulos, S1 mais S2 mais S3 mais S4. Essas áreas S1, S2, S3, S4 a gente sabe determinar, né? A área de cada um dos retângulos é base vezes altura. Então, para esse primeiro aqui, por exemplo, vai ser a base que vai ser 1/4. Então, notem que o intervalo 0, 1 foi particionado em 4 partes iguais. Então, cada base de retângulo mede 1/4 e as alturas são calculadas a partir do x final de cada uma das partições aqui. X igual a 1/4 é elevado nessa função y igual a x ao quadrado, e aí a gente calcula a altura do retângulo. Então, vamos colocar aqui, ó, quanto vale S1. Vou colocar aqui na próxima folha. O S1 vai ser a base do nosso retângulo, que é 1/4, vezes a altura do retângulo, que vai ser 1/4 ao quadrado, porque a função que nós estamos utilizando é justamente x ao quadrado. S2, a base também é 1/4 e a altura vai ser 2/4 ao quadrado. Vou deixar 2/4 aqui, apesar de 2/4 poder ser escrito como 1/2, por questão de facilidade depois de simplificação, tá? Aqui tá 1/2, mas é equivalente a 2/4. S3 vai ser novamente a base vezes a altura. A altura é calculada aqui, ó. X final da partição é 3/4, eu vou levar através da minha função, eu vou estar achando a minha altura do retângulo. Aqui, ó, nesse pontinho, x igual a 3/4 elevado através da função 3/4 ao quadrado. E por último, S4, base vezes altura. A altura é 4/4, que é a mesma coisa que o 1 que está colocado lá no gráfico. Vou deixar assim por simples convenção, que vai aparecer nas contas daqui um pouquinho. Então, aqui, ó, A4, pessoal, como eu já coloquei anteriormente. Então, vamos às contas. Para somar todas essas áreas aí, notamos que o 1/4 está presente em todas essas sub-áreas, né? Então, nós podemos colocar ele em evidência e a soma vai ser a soma dessas alturas aqui, né? Que são esses termos ao quadrado. 1/4 ao quadrado
1 sobre 16. 2 quartos ao quadrado, 4 sobre 16. 3 quartos ao quadrado, 9 sobre 16. 4 quartos ao quadrado, 16 sobre 16. Então, notem que eu não simplifiquei as frações, essa daqui e essa, justamente porque agora vem uma soma de frações. Se elas estiverem todas com o mesmo denominador, é simplesmente somar os numeradores, que vai dar 16 mais 4 dá 20 e 9 mais 1 dá 10, então vai dar 30 sobre 16. Nossa A4, 1 quarto vezes 30 sobre 16. Podemos simplificar, cancelar esse aqui com esse, vai nos dar 15 sobre 2 vezes 16, 32. Então, essa área aí com 4 retângulos dá 15 sobre 32. É uma aproximação para a área que a gente quer. Então, coloquei aqui, ó, o resultado. 15 sobre 32, se a gente faz na calculadora, aí dá esse valor aqui, 0,46875, tá? O que a gente pode fazer para melhorar essa aproximação da área? Considerar mais retângulos, de maneira que a base do retângulo fique mais fininha, e aí sobre menos área acima da curva. Então, a gente vai estar melhorando a aproximação. Para continuar aqui, então, vamos considerar n igual a 8 retângulos. Então, notem que já melhorou a nossa aproximação. Então, nós estamos querendo determinar aí, ó, a nossa área vai ser aproximada por A8, onde A8 vai ser uma soma, né, de áreas desses retângulos aqui, de 8 retângulos, que eu vou estar chamando aqui novamente de S, vou colocar aqui a 3 pontinhos para não escrever tudo, vou ter que somar 8 áreas de retângulos. Como que eu consigo esses retângulos, essas áreas desses retângulos? Base vezes altura, onde a altura é o final da partição aqui, ó, elevado ao quadrado. Então, novamente, vai ser muito parecido com a A4. Então, eu vou dar uma simplificada aí, né? E vamos tentar pegar a ideia da A4. A nossa A8 vai ser o quê? Vai ser 1/8, tá? É a base vezes as alturas de cada um desses 8 retângulos. A altura vai ser 1/8 ao quadrado, depois vai ser 2/8 ao quadrado, 3/8 ao quadrado e assim sucessivamente. Assim como a gente construiu a A4, né? Era 1 quarto ao quadrado, mais 2 quartos ao quadrado, mais 3 quartos ao quadrado, mais 4 quartos ao quadrado. Aqui a gente vai indo de 1/8 em 1/8. E a base é também 1/8. Então, aqui vai ficar 1/8 ao quadrado mais 2/8 ao quadrado. Vou colocar aqui, ó, mais pontinhos, vai chegar até 8/8 ao quadrado, que é o 1, né, o extremo final do nosso intervalo. Então, aqui, gente, é muito parecida a nossa conta. Vamos tentar fazer um pouco simplificado para o vídeo não ficar tão longo. Então, coloquei todos os termos aqui somando. Somando tudo isso, nós vamos ficar com 1/8 vezes. Vai dar 204 sobre 64. Então, somando todos os numeradores, a gente consegue 204. Novamente, vai dar para simplificar aqui, ó. Então, aqui eu vou dividir por 4, 204 vai dar 51. E aqui, 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, esse nosso resultado vai ficar 51 sobre 128. Então, essa é a área considerando 8 retângulos abaixo aí da curva. Considerando 8 retângulos. Tá aqui, ó. Que se a gente fizer na calculadora, esse 51 sobre 128 vai dar 0,3984375. Então, a gente já melhorou a nossa resposta. Com 4 estava um pouco ruinzinha. Aqui a gente está se aproximando mais da área exata.
Mas como que a gente pode chegar nessa área exata? Aumentando o número de retângulos. Aumentando quanto? Qual vai ser a ideia? A ideia é utilizar justamente limites, considerar o número de retângulos ir para infinito e aí a gente vai conseguir a área exata. Então, antes de fazer esse n para infinito, nós podemos aqui, né, com a ajuda de algum recurso computacional, calcular aqui, né, porque aqui já se torna bastante cansativo colocar todas essas áreas de 8 retângulos e de mais retângulos também ficaria bem pior. Mas a gente poderia usar um recurso computacional aqui, e calcular a área com 10 retângulos, a área com 30 retângulos, com 50 retângulos, e a gente está vendo que está ficando aí, ó, 0,3 está se mantendo. Então, provavelmente a nossa área vai ser algo nesse sentido, porque olha só, com 50 retângulos está sobrando bem pouquinho. Então, a gente está muito próximo da área exata. Mas a área exata a gente só vai conseguir calcular matematicamente. Então, a ideia é fazer a área exata a partir desse limite de n tendendo a mais infinito da n. Só que como determinar a n? Nós precisamos de uma fórmula. Essa fórmula aí não vai ser tão trivial, tá? Então, como que a gente acha a n para poder, então, calcular o n tendendo a infinito? A ideia é basicamente usar o que a gente já pegou daqui, ó, a gente já notou que o A8 tem um certo comportamento, o A4 tem um certo comportamento, e esse certo comportamento pode nos levar a uma fórmula. Nem sempre seria tão fácil, por isso que a gente vai valorizar mais ainda a questão da definição de integral, que vai nos proporcionar agilidade nesse tipo de conta de área abaixo de curva. Então, aqui a n, pensando na fórmula. Então, quando a gente fez A8, era 1 sobre 8. Quando a gente fizer a n, vai ser 1 sobre n, que corresponde à base dos retângulos. Os nossos retângulos vão ter tamanhozinho 1 sobre n. E aí a gente vai somando aqui, ó, que corresponde às alturas, né, que são calculadas a partir da função x ao quadrado. Vamos começar com 1n ao quadrado, mais 2 sobre n ao quadrado, mais pontinhos, até que a gente vai chegar n sobre n ao quadrado, vai ser o último. Aqui nesses pontinhos tem toda a continuação dessa conta, né? Então, o que mais que a gente nota aqui, ó? Dá para ajeitar isso colocando 1 sobre n ao quadrado em evidência, tem em todos os termos. Então, colocando em evidência, vai ficar só fazendo a soma dos naturais ao quadrado aqui a partir do 1. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, aqui seria 3 ao quadrado mais n ao quadrado. Essa soma aqui tem um resultado que é demonstrado matematicamente, essa fórmula da soma de naturais ao quadrado. Isso aqui a gente vai usar um resultado que, para quem quiser se aprofundar e entender da onde vem esse resultado, vou estar deixando um link na descrição aqui do vídeo, onde a gente vai então poder verificar a fórmula que eu vou colocar aqui. Isso é um a mais, tá, gente? Eu só quero mostrar para vocês como se chegaria na n e que não é nada tão trivial, tá? Então, esse resultado aí é uma fórmula para essa soma de números ao quadrado. Ela vem aí da matemática discreta, pode ser demonstrada com indução matemática, tá? Então, como é que fica essa fórmula? Lá vai ser n vezes n mais 1, 2n mais 1, dividido por 6. Então, essa fórmula aí é da cartola mesmo, é um resultado extra nessa conta nossa. Com isso, a gente está muito próximo de chegar a uma fórmula que a gente vai conseguir calcular o limite. Basta a gente fazer algumas simplificações. Esse n pode cancelar com esse, e aí a gente vai ficar com n mais 1, 2n mais 1 e 6n ao quadrado, que podemos abrir a parte de cima ali e vamos ficar com essa fórmula aqui para n. Essa fórmula para n, então, vai nos possibilitar calcular o que a gente queria,
a área exata, limite de n tendendo a mais infinito da AN. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma espécie de integral pela definição, com n tendendo a mais infinito. Vocês viram a dificuldade que é, né? Que nem lá quando a gente calcula derivadas pela definição, fica muito mais trabalhoso. Dá certo, mas é trabalhoso. Então, vocês vão ver que mais adiante a gente vai ter uma série de regras que vão nos proporcionar fazer essa mesma conta, só que por propriedades operacionais da integral que a gente vai definir, que é muito no caminho do que a gente está construindo aqui. Então, a gente tem que calcular esse limite, pessoal. Esse limite aqui, nós vimos lá quando nós estudamos limites, é um limite de função racional aqui, digamos assim, né? Apesar de ser n ao invés de x, vai se comportar muito semelhante, tá? É o termo de maior grau. Comportamento final é mandado por os termos de maior grau do numerador e do denominador. Só posso fazer isso porque é limite no infinito, tá? Se fosse limite com valor, não daria certo, né? O comportamento final, posso simplesmente, então, calcular esse limite pegando maior grau em cima e maior grau embaixo. E aí, eu vou ficar com n ao quadrado com n ao quadrado, que vão poder se cancelar, e vai ficar 2/6 esse resultado. Mas 2/6 pode ser simplificado, vai valer 1/3. Essa é a nossa área exata procurada. Então, um valor aí que estava já aparecendo lá nas nossas contas, por exemplo, com n igual a 50 retângulos, nós já estávamos muito próximos desse valor, né? Isso aqui, ó, é igual a dízima periódica 0,333, né? Infinitamente. Então, essa é a nossa área exata. Uma outra abordagem, pessoal, que eu vou tratar aqui, ó, é o método da antiderivada. Também podemos utilizar ele aqui para resolver esse problema da área. Então, o método da antiderivada pressupõe essa propriedade aqui, ó, que a área de x, a fórmula da área de x, vai ter essa propriedade. A derivada da fórmula da área de x vai ser igual a f de x. A f de x é a função aí, né, a curva y igual a f de x que a gente está tratando. Além disso, por exemplo, nessa daqui, a gente tem que entender que, por exemplo, essa fórmula a de x, ela tem que satisfazer a área em A. Se a gente andar só até o A aqui, vai ser igual a 0. Então, a ideia é ir até um x, um valor em x específico, aí, que pode ser 1, 2, 3, enfim, qualquer valor. Mas isso aqui é uma condição que a nossa fórmula tem que satisfazer. Além dessa propriedade, quando eu derivar a fórmula, tem que dar a f. Em A, né, que é o início do nosso intervalo, ela tem que dar 0. Então, essa condição ajuda a gente a decidir se a gente tiver em dúvida entre mais de uma função. Então, por exemplo, aqui a gente quer achar a área de x, que está pintada. Aqui, pessoal, tá fácil de dizer a área de x, porque é uma figura conhecida que se formou aqui abaixo da nossa curva f de x. Esse y igual a 2f de x, que em particular é uma constante. Então, a área de x aqui, como é um retângulo, a gente acaba isso aí, ó, né? Geometria elementar. Acaba usando isso. Então, se tiver uma figura conhecida, a gente pode utilizar, né? É base vezes altura. Então, a gente vai poder se beneficiar disso, mas nem sempre vai formar uma figura da geometria elementar. Então, base vai ser x mais 1 e a altura é 2. Base vezes altura. Isso vai nos resultar a função 2x mais 2. Então, tá aí, ó. Essa é a nossa área de x. Vamos verificar se a propriedade está valendo. A linha de x, derivada dessa fórmula, vai dar 2, que é igual a nossa f de x. Então, tá ok. Além disso aqui, ó, que eu coloquei para vocês, pessoal, aquela condição, né? A em início do intervalo. Início do intervalo aqui, ó, tá sendo menos 1. A de menos 1 vai ter que dar 0,
Vamos ver se isso tá ok. A de menos 1, se eu coloco menos 1 aqui, ó, menos 2 mais 2 vai tá dando 0. Então, essa nossa fórmula aí tá certinha. Nesse outro exemplo, então, nós queremos determinar essa área de x aqui, ó. Essa é a nossa f de x. E, novamente, nós podemos fazer uso da geometria elementar. Aqui nós vamos ter base vezes altura sobre 2, área do triângulo. Nós podemos usar isso, né? Porque aqui a nossa área de x formou um triângulo. Então, quanto vai dar a nossa área de x? Vai ser a nossa base, que é x mais 1, vezes a nossa altura, que também é x mais 1, e dividido por 2. Isso vai nos dar, então, aqui, ó, fazendo as distributivas, vai dar x ao quadrado. Na verdade, vai dar x mais 1 ao quadrado, né? Que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, dividido por 2. Então, tá aí, ó, essa nossa área de x. Então, vamos escrever a nossa a de x aqui, ó, né? A nossa a de x vai ser igual a x ao quadrado sobre 2. Então, podemos escrever 1 meio de x ao quadrado, mais esse corta com esse, vai dar x e mais 1 meio. Vamos verificar se está valendo a propriedade, a linha de x, se está dando igual a f de x. Tem que estar dando, para estar válida a propriedade da antiderivada. Então, a linha de x, derivando termo a termo dessa função polinomial aqui, vai dar a derivada desse primeiro termo aqui. Vem o 2 para frente, diminui uma unidade, vai ficar x, e derivada de x aqui é 1. Então, vai dar 1, derivada de 1 meio vai dar 0. Então, tá ok com a propriedade, é igual a f de x, como a gente gostaria, né? A linha de x igual a f de x. Além disso, se a gente olhar aquela questão aqui, ó, aqui a gente tem menos 1, né? Não tá aparecendo nesse desenho, mas aqui é menos 1. A de menos 1 tem que estar satisfazendo, tem que estar dando 0, porque se a gente não for até x, se a gente for até menos 1, vai ser uma área 0, a gente nem vai construir esse triângulo, né? E aí, pela nossa fórmula aqui, ó, menos 1, se a gente colocar menos 1 aqui, vai dar 1 meio. 1 meio mais esse 1 meio vai dar 1, e aí menos 1 dá 0. Então, também tá ok essa condição. Então, eu estou dando ênfase para a verificação dessa condição, porque é isso que vai nos auxiliar no próximo exemplo. Então, o exemplo da parábola que a gente resolveu anteriormente por método dos retângulos, a gente também pode resolver pelo método da antiderivada. Então, pensando naquela propriedade, tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui para finalizar o nosso vídeo e chegar no mesmo resultado que a gente obteve anteriormente. Pensando no método da derivada, a gente tem que procurar uma fórmula para a área de x. Então, aqui vamos dizer que é x e não 1, tá? A área de x, tal que a derivada seja igual a f de x. Então, a derivada tem que ser igual a x ao quadrado, que é a nossa função. Então, qual é a função que quando eu derivar vai dar x ao quadrado? Esse é o processo de antiderivação. Qual é a função que quando eu derivo dá x ao quadrado? Vai ser x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Por quê? Porque se eu verificar que, ó, se eu derivar isso aqui, ó, o 3 vem para frente, vai cortar aqui, ó, e vai diminuir uma unidade, vai dar x ao quadrado. Mais esse c aqui, porque derivada da constante é 0, não afetaria o resultado. Então, esse é o processo de antiderivação, pensar a função que quando eu derivo dá x ao quadrado. Vai ser x ao cubo sobre 3 mais c. Quanto vai valer esse c? Eu vou encontrar ele a partir da minha condição que eu estava mencionando para vocês anteriormente. A nossa função a aqui, ó, em 0, ela tem que ser igual a 0, porque é o início do nosso intervalo. Então, se a gente colocar aqui a de 0 igual a 0, nós vamos obrigar
A de 0 igual a 0, se a gente substituir aqui, nós vamos ter que obrigar que o nosso C vai ter que ser 0, tá? Então, a gente achou quanto vale essa constante de integração para esse nosso problema específico. Então, aqui ó, a nossa área de x, a fórmula dela, que verifica todas as condições que tem que acontecer, as propriedades, é essa daqui. Eu quero para x igual a 1, que é o meu extremo direito do intervalo. Então, em x igual a 1, a área de 1 vai ter que dar exatamente essa área que a gente quer, que vai ser o nosso 1/3, que corresponde ao que a gente já encontrou pelo método dos retângulos. Então, tá só se confirmando A igual a 1/3. Então, eu encerro o vídeo com esse exemplo. Fico à disposição caso tenha ficado alguma dúvida, entrem em contato.